Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, primeirão, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de Sociologia. Me chamo professor Josimar e vamos iniciar hoje conteúdo novo, novas discussões que vão aí agregar muitos valores para a nossa conversa, para a nossa vida cotidiana. E antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Então, fique atento e fique atenta. É o seguinte, galera, como eu já mencionei, hoje nós vamos iniciar conteúdo novo. Esse conteúdo, né, é muito ligado às nossas vivências cotidianas, às nossas compreensões de sociedade e, principalmente, ele vai nos ajudar a pensar sobre a nossa relação com o trabalho. Beleza? Então, esse é o tema, tá, do volume 3, capítulo 5, apostila nova, aí, ó, começando então a apostila nova, capítulo 5, cujo título é Modernidade e Trabalho. E os pensadores, né, referências desse capítulo é o Emile Durkheim e o Karl Marx. Beleza? Bom, os objetivos desse encontro, então, né? Desse capítulo, é a gente compreender as perspectivas metodológicas da sociologia, tanto de Emile Durkheim quanto de Karl Marx, ok? Veja que a nossa intenção é visualizar o contexto histórico em que eles aparecem e como que esse contexto influencia na maneira como eles lidam com o tema trabalho. Depois a gente vai compreender a teoria e os principais conceitos de Durkheim sobre a divisão do trabalho social na modernidade, bem como as noções de fato social. Já fique atento, tá? Esse é um tema muito importante. Na prova de ciências humanas do Enem, Durkheim é figurinha sempre presente, tanto ele quanto Marx, né, e o próprio Max Weber, são figurinhas muito presentes e que nos ajudam a compreender aí, né, as relações contemporâneas. Então veja que o modo como a sociedade se organizou e o modo como a gente lida, né, com os grupos e a nossa compreensão de realidade nos ajudam a pensar exatamente nessas noções e teorias, né, sociológicas que nos ajudam a pensar nesse tema chamado de trabalho e modernidade. Depois, né, compreender a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Esse, né, podemos dizer que depois do fato social, né, depois de compreendido o que é um fato social, essa relação, né, da sociedade mecânica e orgânica, ela ganha uma forma muito presente no nosso cotidiano e vai nos ajudar a compreender, né, essas relações de solidariedade. E por fim, né, falar de coesão, coesão social e coesão coletiva. Então veja que Durkheim apresenta para nós diferentes conceitos, tá? Quando ele aborda uma sociologia que analisa a coletividade, ok? E depois a gente vai perceber, né, como que essa coletividade interfere na vida individual. Beleza? E Karl Marx não vou falar agora e nem hoje não, porque vai ser tema, né, dos outros encontros. Bom, galera, para início de bate-papo, eu quero trazer para vocês o seguinte. Falamos de trabalho e falamos de modernidade. Quando nós falamos de modernidade, esse tema ele é claro para você? O que você me diz? Quando a gente fala de modernidade, fica claro que ideia ou qual ideia ou quais ideias de modernidade aparecem ou não? Diz para mim. Gleice, fica claro, ok. E aí? A galera tá dormindo, Gleice.
O Arthur acho que fica. Gustavo, sim. Beleza. Só tem nós quatro, hein? Opa, Luiz acho que fica. Ok. Então vamos lá. Para início de conversa, o que que você pode me trazer, né, dos seus conhecimentos acerca do tema modernidade? O que que seria essa ideia de modernidade? Quando vem assim, hoje nós vamos falar de modernidade, tal, 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 tal. O que que vem? Opa, Arthur está dizendo que seria atualidade. Olha, mais comum atualmente. Ok. Modernidade. Ok. Vamos lá? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Desenvolvimento de tecnologias. Eu penso em tecnologia, algo novo. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Vamos lá, mais o quê, galera? Quando você escuta o tema modernidade, o que que vem assim à sua mente? Gleice, Thaís, Cíntia, EAD. Fale melhor, Cíntia, sobre isso. Que caracteriza a realidade social, cultural, ok. Inovação? Sim, inovação. Tá, estão compreendidos também dentro dessa ideia. Evoluções e mudanças. Ok. É uma novidade para as escolas. Ok. Entendi. Então EAD é uma novidade para as escolas e conhecer a cena, né, como seria algo moderno. Seria isso, Cíntia? Não só no mundo físico, mas também no mental. Espera lá. Deixa eu juntar suas falas aqui, João. Seriam evoluções e mudanças, não só no mundo físico, mas também no mental. Tá, entendi, entendi. Mas o que, galera? Modernidade. Eu vejo que vocês aproximam muito com aquilo que a gente vive hoje, né? Eu vi que vocês trouxeram ali a da atualidade, mais comum atualmente, né? Seria isso mesmo? Seria essa a compreensão de vocês? Gleice, sim, Cíntia, isso. Mas o isso dela é referente, né, ao que eu falei lá atrás. Luiz, sim, beleza. Vamos voltar no tempo? Vocês perceberam que eu gosto sempre de voltar, né, no tempo para poder contextualizar. Eu acredito que vocês já tenham estudado um período é, em que aconteceu a passagem da Idade Média para aquilo que chamamos de Idade Moderna. Não já? Diz aí, essa passagem, essa transição de um período para outro, ainda não nesse ano. Não, mas a gente vê isso aí desde o sétimo ano, moço. Vemos cruzadas, vemos a Idade Média, aí depois na filosofia, né? Claro que a filosofia, eu acredito que vocês estão indo em Platão, Aristóteles. Seria isso? Vocês estão vendo quem em filosofia? Ética? Não, né? Não, ética é a segunda série. A origem do conhecimento. Show, 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 João. Bom, veja bem, galera. No curso histórico, né, a história ela é dividida em história antiga, história da Idade Média, ou né, aquele período que nós conhecemos como. Ai, Arthur. Ou aquele período né, que nós conhecemos como período medieval, né, mas o correto é a gente pensar né, a Idade Média, que é o período em que a igreja né, detinha todo o conhecimento e dizia o que era e o que não era né, conhecimento de fato. E depois um período transitório que vem para um período chamado de modernidade. Então, gente, dentro desse contexto, a gente vai encontrar,
produções de conhecimento. O que seria isso? Isso vai até ajudar vocês a falar sobre a origem do conhecimento, tá? A produção de conhecimento, né, ou produto do nosso conhecimento, é aquilo que nós, como o nome já diz, né, produzimos. Só que nós produzimos enquanto verdade, né, produções de verdade. E aí, gente, até o século XVIII, nós tínhamos uma tendência, né, 18 não, desculpa, até o século XVI, mais ou menos, nós tínhamos uma tendência muito forte em acreditar que havia uma providência divina. Em que sentido? No sentido da providência divina, dizer o que era e o que não era verdade. Percebe? E esse dizer o que era e o que não era verdade produzia, obviamente, né, sentido para as relações humanas. Imagina nós no século XVI, a igreja dizendo o que era e o que não era verdade, né? E os cientistas da época, os matemáticos, os físicos, os astrônomos, eles então trabalhavam, eles pesquisavam, só que eles viviam às escondidas. Por quê? Porque o conhecimento que eles apresentavam, né, o produto dos seus conhecimentos, eram taxado como heresia pela igreja. Né? Então, o que acontecia com os hereges? Acontecia perseguições, né, até o ponto de chegar e acontecerem, né, como a história não nega, como aconteceram diversas mortes de pessoas que defenderam uma determinada produção de conhecimento que era contrária àquela empregada pela igreja. Esse período da Idade Média, então, é o período em que a vontade divina ela regia com mais força, ok? Era o destaque. Na Idade Média, o ensinamento da igreja era destaque. Por isso que o modo de governar era um modo chamado de teocrático, tá? E a relação de governo-população, apresentava uma noção ou uma compreensão de sociedade que também se pautava nessa ideia de vontade divina. Então, né, o rei que era escolhido, né, a igreja escolhia o rei. Esse rei era visto por todos como uma escolha divina, né, como Deus, como se fosse Deus tivesse escolhido aquele ser para poder governar o povo. E aí, gente, até o século XVI isso era muito forte. Porém, a partir do século XVI, começamos, né, a visualizar um movimento de grupos de pessoas que começou a fortalecer a, não apenas a ideia, mas fortalecer diferentes movimentos que produziam conhecimento, e esse conhecimento ele começou a ganhar novos adeptos. Por quê? Porque a igreja também passa a ser não perseguida, mas passa a ser descredibilizada devido às ações dos governantes. Tá? E aí o que acontece? Nós temos então um movimento, né, da teoria do conhecimento, uma produção de conhecimento que vai trazer o novo, vai trazer uma ideia muito moderna para o tempo, tá? E aí nós encontraremos, né, a partir dessa produção de conhecimento, nós vamos visualizar dentro da história homens que desafiaram o poder da igreja e, consequentemente, também desafiaram o modo como a política era organizada. Percebe? E aí o que nós vamos encontrar? Né? Um fortalecimento para destituir, né, e afastar o poder da igreja dentro do Estado ou dentro do governo. Então, essa desvinculação vai mexer, né, com toda a estrutura social. Por quê? Porque havia uma relação muito forte entre igreja, governante e sociedade. E nessa relação, a gente encontra
né, dentro dos discursos históricos, uma força que foi perdendo cada vez mais a sua vitalidade. Então, o Estado, quando desvinculado da Igreja, a relação com as outras, com os outros grupos sociais, não apenas com a Igreja, passa a ser também diferenciada. E aí, né, entra em cena o próprio Maquiavel, que acredito que vocês vão estudar com mais afinco em filosofia. Só que o que nos interessa, o que nos interessa desse contexto? Justamente essa novidade. Percebe? O que nos interessa? Essa modernidade, esse pensamento moderno, esse pensamento também chamado de pensamento secular. Ou seja, o pensamento secular é aquela forma de pensar que transita fora da igreja. Tá? Existe o pensamento religioso e o pensamento secular. Então, o pensamento secular, ele também pode ser visto como aquele pensamento mundano, sabe? Agora eu estou com o pensamento da igreja, agora eu sou pensamento mundano e com comportamentos mundanos. Então, o pensamento secular, ele começa a mudar, ele começou, né, a transformar as relações sociais. E aí o que nós encontramos? Uma sociedade que foi se caracterizando cada vez mais como uma sociedade secular. Ou seja, uma sociedade que passou a se organizar, a defender ideias modernas. E aí, né, inaugura-se um novo período histórico, chamado de período da modernidade. Gente, até aí tá tranquilo? Ou eu tô falando muito toda lua? Tá de boa então, né, João? Gosto de você por isso, concorda com tudo. Isso aí, João. Vamos lá, firmeza. Tô zoando, hein? Bom, e aí, gente, olha que interessante. A modernidade, então, trouxe com ela. A modernidade, então. Isso aí, Gleice. Bora, vamos com tudo. Acabou o feriadão. E aí, a modernidade trouxe com ela aquilo que é chamado de novo. Olha que interessante. Aí você vai encontrar esse novo em todas as áreas. Na filosofia, na política, na literatura, nas artes, a própria religião, né? Com a modernidade. Os religiosos passaram a ter um comportamento de desafiar mais, né, a autoridade da igreja. Aí nós temos, né, dentro desse período moderno, algumas revoluções religiosas, né? Primeiro com Lutero, depois com Calvino. Eu acredito que vocês lembram desse contexto, né? Da revolução dentro do âmbito religioso, e depois veio a reforma, depois a contra-reforma. Bom, e a modernidade, como o nome já diz, né, traz o ar de moderno, traz comportamentos cada vez mais modernos, tá? E essa modernidade, então, ela está datada aproximadamente a partir do século XVI e vai até o início do século, se eu não me engano, século XIX, finalzinho do século XVIII, início do XIX, para então, né, iniciar aquilo que chamamos de pós-modernidade. Mas esse contexto de pós-modernidade ele é muito questionado, tá? Ele é muito questionado. O conceito de pós-modernidade ele é muito questionado. Então, por enquanto, eu peço que você não fique atento a esse tema da pós-modernidade, tá bom? Eu peço que você fique atento ao contexto da modernidade. É esse contexto que nos interessa, tá bom? Porque a partir da modernidade, como eu já disse, né, a gente passa a organizar a vida mediante desses novos pensamentos. Tá? Então, o homem, né, ele vai ganhar destaque. Gente, guarda isso, tá? O homem ganhará destaque. Então, saímos de um período chamado de teocêntrico, Deus no centro, para uma reflexão antropocêntrica. Beleza? E aí, diferente do que muitos dizem por aí,
não é a ideia de eliminar Deus. Nesse período, né, a diversidade de pensamento ganhará forma e vai ganhar também visibilidade. Só que o antropocentrismo não é você eliminar, né, as ideias dos deuses, mas é você eliminar aquela ideia de retirar a culpa daqui, ó, do seu lombo, mas sim você passa a ter autonomia e, tendo autonomia, você é responsável por aquilo que você faz. Tá? Então aí, olha, com a modernidade surgem, né, ou melhor, destacam-se as diferentes, como posso dizer, destacam-se as diferentes ciências, né, e novas ciências vão surgindo, tá? Especialmente aquelas que lidam com o homem, beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo até aí? Ou confuso? Thaís, tranquilo. Gleice, tranquilo. Show então, hein? Ó, vocês é a voz de todo mundo, hein? Gustavo também. Vocês estão falando por todos, hein? O pessoal deve estar dormindo. 11h58. 11 não, 10h58. E aí, gente, o que vai nos interessar então? Vai nos interessar o seguinte: a partir do momento em que nós passamos a observar, né, essa modernidade agindo, a gente percebe também que o modo como o homem se socializa também vai mudar, tá? Inclusive, nós estudamos no capítulo anterior, né, os modos de socialização, lembra? E um dos modos é o modo do trabalho. O homem se socializa a partir e através do trabalho. Bom, tem vezes que não respondo nem por mim. Imagina por todos. Ah, João, relaxa, filhão. Relaxa, relaxa, relaxa. Somos assim, somos assim. Mas de vez em quando a gente fala por todos também, só pro barco andar. Não é? Ou eu tô zoando? É, eu sei que é assim. Bom, e aí, gente, o trabalho, ele também é modificado. Olha que interessante. O trabalho também é modificado. Lembra no capítulo anterior que nós falamos sobre como é que fala? O processo de socialização da escola? Que ela atende uma necessidade, qual a necessidade que a escola atende, pessoal? Não de hoje, mas a escola tradicional. Qual é a necessidade que a escola tradicional atende? Lá no seu princípio, qual era a necessidade? Quero ver se alguém estava ligado nas últimas aulas, hein? A escola atende um público. Mão de obra, perfeito, Murilo, perfeito, exatamente. Então, a escola buscava atender a formação de mão de obra. Mão de obra para quê? Para o Perfeito, Arthur. Preparar mãos de obras para atender o mercado. E aí observa a relação, a relação que o trabalho terá, né, com a vida social. Será uma relação direta, veja bem, hein? Será uma relação direta e ainda vai ser uma relação que vai trazer uma nova compreensão de homem. Para e pensa. Traz uma nova concepção de homem. Veja que o homem, com o início da modernidade, o homem se torna, né, teoricamente, mais autônomo, ok? O homem se torna, teoricamente, mais independente, que dá aquela ideia, né, de autonomia, e o homem se torna também livre. Olha que massa! Gente, é fantástica essa ideia. E são ideias completamente opostas àquela visão religiosa do século, né, que perdurou aí até o século XV e início do século XVI, em que o homem tinha que negar a sua própria vida em nome de uma realidade que até então, né, estava no mundo suprassensível. Tranquilo? Bom, e aí então vemos, né, que a relação modernidade e trabalho ela passa a ganhar, né, o cenário social. E com isso, a nossa maneira, né, de visualizar os nossos comportamentos ganhará sentido a partir do século
XIX. Então, né, o século XIX, ou melhor, o século XVIII, mais propriamente, né, com a Revolução técnico-científica industrial, fez com que o homem fizesse o quê? Se tornasse ou, né, se percebesse como parte dessa grande engrenagem chamada trabalho. Então, pessoas, eu não apenas vou produzir, mas eu também serei envolvido no processo de produção. Percebe? Olha, veja o que isso transforma ou modifica a nossa relação. Veja como que isso modifica a nossa maneira de pensar a realidade. E não é a realidade isolada que eu estou falando, não, tá? É a realidade coletiva. Então, essa realidade coletiva passa a ganhar uma nova compreensão, um novo olhar, e agora pensar modernidade e trabalho é a gente pensar como que esse trabalho moderno, trabalho mecanicista, veja que nós vimos na aula passada, no capítulo anterior, hein? Realidade mecanicista. Produzir e você é pelo que você produz. Tornar a coisa muito mecânica. Tá? Para quem não teve oportunidade, assista o filme do Chaplin, que é chamado de Tempos Modernos. Eu acredito que vocês já tenham visto esse filme. Todo mundo passa, né? Desde o início do Fundamental a gente já trabalha algumas partes desse vídeo. Mas o filme como um todo ele é muito interessante, porque ele transita, né, pelas fases do trabalho e como que o homem ele ficou, né, ele foi sendo visto mediante a sua produção. Então, o que que se perde nessa relação? A visão do homem, ou a visão sobre o homem. Percebe? Então, eu preciso compreender essa realidade e o principal, eu preciso trazer para a discussão quem é esse homem. Eu não posso deixar, eu não posso abandonar essa ideia de homem. Eu não posso abandonar essa ideia de homem. Eu preciso ter a ideia e eu preciso formalizar essa ideia no sentido de tornar o homem não mercadoria, tá? Mas sim parte desse produto e principalmente um alguém que tem o seu valor, independente do produto que ele produza. Tá bom? Tranquilo, gente? Até aí? Bom, e aí eu lanço uma pergunta para vocês. E aí eu gostaria que vocês respondessem com o coração. Qual é, diante disso tudo que nós ouvimos, tá? Que nós, né, que vocês trouxeram, qual é, vai estar lá na página 4, a primeira pergunta. Qual é o papel do trabalho na sociedade em que vivemos? E aí, qual seria? Qual é o papel do trabalho na sociedade em que vivemos? Veja que o que nós temos hoje nada mais é do que uma construção. E é uma construção social. Vamos lá, a Murilo está dizendo, ó, criar identidade. E aí, o que vocês acham, gente? Seria criar uma identidade? Mas o que, além de criar identidade? E aí depois eu quero que vocês também comentem, tá? Se o trabalho cria a nossa identidade. E é interessante, dá para a gente fazer uma reflexão só sobre essa, essa provocação do Murilo a partir de Bauman, Zygmunt Bauman. Uma relação de trabalho que cria identidade, mas é uma identidade provisória. Por isso que nós temos dificuldade de trazer para a nossa vivência particular aquilo que é do trabalho. E aí, gente, qual é o papel do trabalho na nossa sociedade? Sustento próprio. Não vem com pergunta retórica, não, gente. Vamos lá, eu quero afirmações.
Vocês estão bem socráticos. Responde uma pergunta com outra pergunta. Fazer a sociedade girar, olha, bacana. Mas o quê? A partir do que vocês, né, ouviram e comentaram aqui no chat, a partir dessa contextualização histórica e vendo as relações de trabalhos na atualidade, qual seria a função, né, ou qual é o papel do trabalho na nossa vida hoje? Suprir o mercado com mão de obra. Ó, bacana. Ó, criar identidade, né, fortalecer aí o sustento próprio, fazer a sociedade girar, suprir o mercado com mão de obra. Ok. Suprir a necessidade de atender outras pessoas. Massa. Suprir a necessidade de atender outras pessoas. Ok. Mais o quê? Onde que fica o homem nessa história, galera? Como que fica a visão do homem nesse contexto que vocês estão me trazendo? Ou nessa realidade de trabalho? Ou ele não fica? Ou ele não aparece? O que que vocês acham? Só vê. Gostei, hein? Só vê o pagamento final do mês. Homem como sustentador da família, uma imagem gerada desde cedo. Olha, exatamente. Veja, galera, o trabalho com, né, desde a modernidade, né, a relação do homem com o homem sempre teve relação de trabalho, sempre teve. Desde o homem primitivo você vê o homem trabalhando. Você vê narrativas, né, e a história não nos nega do homem trabalhando. Com o passar do tempo, o que que acontece? As relações se modernizam, olha, o novo, as relações se modernizam e o que que acontece? A relação de trabalho muda. Então, hoje, nós temos uma visão, né, o pensamento contemporâneo sobre o trabalho, ele acompanha, tá? Ele acompanha a, peraí, a emancipação da mulher, perfeito. Prof, a live do Arthur caiu e ele não está conseguindo entrar na live de novo. Tranquilo. Mas fala com ele para continuar tentando, tá, Evelyn? Faz favor. Temos aí, eu acho que uns 10 minutinhos ainda, dá para acompanhar. Bom, do ponto de vista econômico, se sustentar e movimentar o mercado. Agora, no pessoal, seria você prestar um serviço para a sociedade e se sentir útil no meio que gosta, se for possível. Olha, sensacional, Maria. Sensacional. Só consigo fazer. Não, tranquilo, tranquilo, relaxa. Foi ótima a sua observação. E aí, essa sua observação vai acompanhar com o que o Murilo colocou um pouco anterior ali, olha. Né? E aí trazemos, né, a emancipação da mulher. Né? A partir do momento que a mulher se emancipa e torna-se, né, um agente também transformador dentro da realidade de trabalho laboral. Tá? Até porque a mulher sempre trabalhou. Então, não é a partir de 1900 e alguma coisa que a mulher passa a trabalhar. Né? Porque toda a vida a mulher trabalhou em casa, mas ela trabalhou. Isso também é trabalho. Então, gente, a modernidade traz uma visão de trabalho que só é visto e só é possível ser pensado mediante o quê? Remuneração. Já parou para pensar nisso? Por isso que, né, a ideia do vínculo empregatício, né, que é muito discutida no Brasil atualmente, o vínculo empregatício ganhou contornos que fizeram com que o homem, né, fosse visto a partir daquilo que ele. Peraí. Não, eu entendi. Sem falar nomes, hein? Vou jogar pro grupo, hein? Galera, olha só. Seguinte observação. E aí, né?
Pensando na relação de trabalho atual, né? Seria isso, né, filhão? Pensando na relação de trabalho atual, né? Beleza. A partir da relação de trabalho atual, tá? Olha a provocação, que bacana, hein? Sem levar a ideia do machismo, etc e tal, mas é uma ideia que se sustenta mesmo que seja a partir de uma ideia patriarcal, tá bom? A provocação é a seguinte: do ponto de vista das relações pessoais, olha só, hein? Do ponto de vista das relações pessoais. Meninas, quero a opinião de vocês, hein? Do ponto de vista. Gente, não acredito, 5 minutos. Do ponto de vista das relações pessoais, fez mal a mulher também vir com o papel de sustentadora? E aí, meninas? Trazendo a visão atual, tá, gente? A provocação é essa. Fez mal a mulher também vir com o papel de sustentadora, ou seja, aquela que mantém o lar? E aí, o que vocês acham? Durkheim nos ajuda a pensar sobre isso. Durkheim nos ajuda a pensar sobre isso. Pensar os fatos sociais e pensar nesse poder. Não, tranquilo, agora entendi. Não, tranquilo, já foi comunicado aqui, tá? E aí, galera, pensa nessa provocação a partir dos fatos sociais. Veja, o que é um fato social? É aquilo que acontece, é aquilo que te aparece. A ideia de fenômeno é o fato social. Fato social é aquilo que acontece. Esse fato social, ele é elaborado, né, mediante as vivências e as convivências, e ele vai produzindo sentido para aquilo que a gente vive. Inclusive, quando nós tratamos sobre essa emancipação da mulher na realidade de trabalho, nós estamos trazendo exatamente essa visão, né, de fatos que nos levaram a compreender que a mulher também tem utilidade no mercado de trabalho. Só que não começou do nada, começou a partir de uma necessidade. Percebe? Então veja, a Europa praticamente falida nas relações de produção, né, na vida econômica, o mundo vivendo o seu processo de guerra, vivendo uma guerra também econômica e política, e aí o que, que acontece? Começa a faltar muitas coisas. E aí, com o sentimento de nacionalismo, o que, que acontece? As mulheres, então, aderem ao movimento de produção. E aí que o patrão visualizou? Poxa, trabalham bem, tem mais cuidado, olha, produziram, né, como se aquilo fosse de fato delas. Então a relação era diferente. E aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Se mantiveram na relação de trabalho. E estão vivas e atuantes e conquistando cada vez mais ainda hoje. Vamos lá, a mulher foi para o mercado porque os homens estavam na guerra, né? Não apenas, ô Murilo, não apenas, mas porque os homens que não tinham condições de ir à guerra, eles continuaram. Só que a produção ela estava escassa. Então era necessário produzir mais para vender mais e a economia, né, ascender novamente. E aí o que que acontece? As mulheres começaram a ir até para sustentar a própria família, né? Olha a ideia do sustento que você. Olha a ideia da família que trouxeram. Percebe? Então, ai, ai. Então, o que que aconteceu? O homem, né, estava na guerra e outros trabalhando, porém não davam conta. E a mulher, com os filhos, começaram a passar necessidade. Então, a mulher foi para o mercado com a intenção de trabalhar, mas a intenção primeira era trazer o sustento para dentro de casa. Amores, olha, é lamentável, mas esses 5 minutos aqui já findou aqui. Pelo menos, né? Ele apareceu a 11h11. Vou parar a gravação, tá bom? Parando a gravação agora.